Não quero ficar sem a minha mama. Essa é uma das frases que eu escuto com uma certa frequência no consultório. Diagnóstico de câncer de mama, e uma das primeiras coisas que passam na cabeça de qualquer mulher é: doutor, eu vou precisar ficar sem a minha mama? Doutor, eu vou precisar retirar as mamas? Junto com isso, vem da complexidade da doença, vem o medo da morte, vem todas as sensações aí que um diagnóstico de câncer traz. Mas a perda da mama, a gente hoje sabe que é uma das principais dores dessas mulheres. E a nossa conversa de hoje, no 15 Minutos Além do Rosa, é para falar sobre um tema que precisa ser dito. O que significa para a mulher a mama? Qual a importância dela em relação à sua sensualidade, à sua sexualidade, em relação à forma como ela vê o corpo, em relação à sociedade como vê a mulher e as mamas, né? Então, quando se fala em um tratamento oncológico da mama, essa possibilidade de perda da mama, alteração do formato, assimetrias, gera muita dor, muita confusão, muitos sentimentos ruins nesse momento. E o que é interessante a gente entender é que a mama ela é muito importante realmente para a mulher, por quê? Porque ela faz parte do primeiro vínculo mãe-filho, né? Através da amamentação. E a mama também tem todo esse simbolismo de sensualidade e sexualidade. Ela é um órgão que fica mais à mostra, mais externo, diferente de quando vai se operar, por exemplo, o útero, o intestino, as pessoas não vê lá dentro, né? Então, a mama a gente está falando de algo que tem uma apresentação social, sensual, sexual importante. E o que a gente precisa entender? Isso é complexo, mas é importante a gente falar, e é por isso que eu estou aqui para a gente falar. As mulheres são muito mais do que as mamas. Um tratamento oncológico precisa dar segurança e muitas vezes se faz necessário retirar realmente a mama. Mas, por outro lado, a gente tem que ter hoje o entendimento que, na grande maioria dos casos, a gente consegue preservar a mama. Há anos atrás, um século atrás, o tratamento do câncer de mama, independente do tamanho, significava uma mastectomia radical, que a gente chamava de mastectomia do tipo Halsted, extremamente agressiva e mutilante, tanto mama e axila. Tudo isso foi mudando ao longo da evolução e do conhecimento. O italiano Umberto Veronese trocou toda essa radicalidade por uma cirurgia conservadora, o quadrante, a quadrantectomia, onde é possível retirar só um pedaço da mama, teoricamente um quarto da mama, quando se falava em quadrante, preservando a musculatura, melhorando e muito o aspecto final do tratamento cirúrgico. E hoje a gente está falando em segmentectomia, a gente precisa tirar o tumor com a área de segurança. Eu não preciso tirar um quarto de mama, eu não preciso tirar a mama toda. Na maioria das situações, quando eu tenho lesões pequenas, quando eu tenho mamas grandes, um tamanho favorável, e eu consigo retirar essa lesão com margem de segurança. Então é fundamental a gente hoje levar essa discussão e mostrar para as mulheres que, na grande maioria dos casos, é possível inclusive preservar a mama. E o que hoje a gente consegue fazer? Eu, enquanto cirurgião oncológico, mastologista, eu consigo operar o tumor, retirar esse tumor com margens de segurança e, junto com isso, usar técnicas de reconstrução. Isso a gente chama de cirurgia oncoplástica. Hoje eu consigo, no mesmo momento, tirar o tumor com segurança, com critérios oncológicos e ainda assim fazer uma reconstrução mamária. A gente hoje é capaz de fazer uma mamoplastia, como se a mulher fosse fazer uma cirurgia plástica para remodelamento da mama. Muito semelhante. Lembrando que o primeiro item a ser observado é a segurança oncológica. Mas junto a gente consegue agregar hoje esse remodelamento do parênquima mamário, essa cirurgia que a gente chama de cirurgia conservadora, associada a técnicas de oncoplastia. Juliano, se faz isso hoje? Sim. Semanalmente eu faço 2, 3 cirurgias de reconstrução mamária associada ao câncer de mama. É seguro? Sim, é para lá de seguro. E é a melhor alternativa. Guarda isso. Sempre que possível, se eu puder conservar a mama, é melhor do que fazer uma mastectomia.
Mas vamos agora à situação, então, que essa mulher tem um tumor grande ou que ela precisa fazer uma mastectomia devido ao quadro clínico dela. Hoje, a gente também consegue fazer uma mastectomia, onde eu preservo a pele, preservo o mamilo e retiro o recheio da mama por dentro, retiro o tecido fibroglandular. Juliano, e agora? Então, você manteve a pele, o envelope cutâneo, deixou a areola, tirou o câncer, vamos dizer assim, e o que você vai colocar para manter o volume, para recompor esse volume? A gente coloca para recompor o volume vários materiais, dentre eles o mais utilizado são os implantes de silicone. Então hoje é possível eu retirar todo o conteúdo que tem na mama, todo esse tecido fibroglandular doente, com uma margem de segurança ampla e fazer a reconstituição mamária junto com o tratamento do câncer. É sempre importante entender que primeiro eu preciso da segurança oncológica e depois eu tenho que pensar na parte estética, cosmética, reconstrutora. A boa notícia é que isso é possível na grande maioria dos casos. Ah, Juliana, eu tenho dúvidas em relação ao meu tipo de cirurgia. Leve essa conversa para o seu médico. Leve essa conversa para o consultório. Não entre para o centro cirúrgico com dúvidas. O centro cirúrgico é um local onde você tem que estar segura daquilo que vai acontecer e depois de muita conversa franca e ampla acerca do seu diagnóstico e das suas opções de tratamento, tá? O que é interessante entender? Quando a gente consegue fazer essa reconstrução no primeiro momento, no primeiro tempo, a gente chama isso de reconstrução imediata. A gente faz na hora, no primeiro momento, junto com a retirada do câncer. Tem situações, a depender do quadro clínico da paciente, das condições de acesso dessa paciente e das condições gerais da história dela, ela pode ser que não consiga fazer essa reconstrução no primeiro tempo. Então a gente chama isso de reconstrução tardia ou no segundo tempo. Num segundo momento, ela volta para o centro cirúrgico, depois do tratamento finalizado, depois de um acompanhamento, e aí sim também a gente consegue fazer a reconstrução tardia ou num segundo momento. Juliano, tem outras coisas além de próteses que a gente pode usar? Sim, tem tecidos do próprio corpo, tecidos autólogos, a musculatura do dorso, junto com a pele. Quando a gente precisa retirar pele e muito tecido mamário, a gente pode usar pele, musculatura do dorso e ainda enxertar a gordura. A gente faz lipoenxertia junto. Se precisar, eu associo ainda a uma prótese. Grande dorsal com prótese ou grande dorsal com enxerto de gordura. Às vezes a paciente tem um abdômen doador também, ela tem uma barriga um pouquinho maiorzinha, que a gente consegue tirar esse tecido da barriga, o retalho abdominal, e fazer então uma rotação de retalho e cobrir esse remodelamento da mama através do músculo reto abdominal, pele e gordura. Então são várias as estratégias que a gente hoje consegue utilizar para que junto do momento de reconstrução da mama, a gente dá também a segurança oncológica. Sempre, primeiro, a segurança oncológica, junto, a gente precisa entender que é possível hoje entregar para a paciente uma reconstrução sempre que possível e sempre que possível no primeiro tempo. As coisas estão indo cada vez mais além ainda. Hoje, quando chega uma paciente no meu consultório e eu preciso analisar qual a melhor estratégia de cirurgia, em muitas situações, se um dos lados da mama vai ficar muito desbalanceado com o outro, é nossa função também pensar o que eu posso agregar para ela em relação ao outro lado, o lado que não tem doença na mama, mas vai ficar assimétrico. Porque naquele momento, a paciente está pensando mais em tratar o câncer. Imediatamente após o momento que ela tratou o câncer, ela fala assim: doutor, agora ficou diferente a mama. Eu não sabia que ia ficar diferente. Isso tem que ser conversado na consulta. Vocês têm uma fragilidade emocional muito grande nesse momento. Então é parte nossa conversar isso com vocês. Eu preciso fazer o remodelamento da outra mama, uma mastectomia também da outra mama, simetrizadora? Não necessariamente, mas é preciso entender e a gente precisa contar para vocês que num primeiro tempo pode ser que fique assimétrico. Até uma cirurgia plástica com caráter estético tem as suas assimetrias, ainda mais uma cirurgia oncológica com reconstrução. Então, fundamental, vai fazer uma cirurgia na mama, precisa entender qual é o tipo de cirurgia. Você precisa perguntar para o médico: doutor, eu vou precisar tirar a mama toda?
Doutor, e se eu precisar tirar a mama toda, é possível fazer a reconstrução? Como é que é essa reconstrução? Como é que é o repouso? As pacientes precisam entender toda essa jornada. É uma jornada complexa, mas é uma jornada que é fácil de ser compreendida, desde que seja abordada e explicada. Eu preciso operar a outra mama? Eu posso operar a outra mama? São várias as questões que a gente precisa analisar. O desejo da mulher, a indicação, ela tem indicação de fazer uma mastectomia? Ou a gente pode fazer uma cirurgia conservadora? Ela tem indicação de operar as duas mamas? E existe essa indicação de operar as duas mamas? Tem situações que sim. Se ela tiver tumor dos dois lados, fica óbvio isso. Mas se ela for uma paciente de alto risco, se ela for uma paciente que tem uma alteração genética e a chance dela ter um tumor na mama contralateral, na outra mama, que nesse momento não está doente, é grande, talvez valha a pena a gente fazer a cirurgia do outro lado também. Tudo tem que ser muito bem conversado. Tem situações que a paciente não tem acesso, é uma paciente que está tratando na rede pública de saúde, ela não tem esse acesso. A gente tem hoje demonstrações de que nem sempre existe essa habilidade técnica, essa expertise dos profissionais, dos cirurgiões para fazer. Então, muitas vezes eu preciso agregar mais equipe, eu tenho que colocar o mastologista junto com o cirurgião plástico, ou eu tenho que treinar essa equipe de mastologistas para fazer a reconstrução. Então isso vai muito mais além do que só tratar o câncer. Tratar o câncer é uma coisa, manter a dignidade, manter a autoestima, preservar a mama, procurar estratégias cirúrgicas para que a gente entregue a mama parecida com o que é antes. Tem situações que eu ouso dizer para vocês que a mama operada após câncer fica melhor do que era antes. Vamos falar que a paciente tinha uma mama grande, um excesso de pele, uma mama já pitótica pela idade. A gente consegue fazer esse remodelamento como se ela estivesse fazendo uma cirurgia plástica. O intuito é tratar o câncer, mas se a gente consegue agregar a reconstrução, isso agrega não só autoestima, adesão ao tratamento e uma melhor jornada de maior leveza, né? Vocês que estão aqui, alguém já passou por uma mastectomia e fez reconstrução? Riscos de rejeição. Há risco de rejeição, doutor Juliano, em relação às próteses, às mastectomias? Toda cirurgia tem seu risco. O cirurgião é obrigado a entregar para a paciente um termo de consentimento por escrito, um papelzinho. Você pode perder a areola, você pode perder a prótese, você pode perder o retalho da pele, pode ser que sejam necessárias várias outras cirurgias. Tudo isso pode acontecer. Quando o benefício é maior que o risco, a gente sempre indica a cirurgia, mas a paciente tem que entrar ciente. Existe a necessidade de ter uma parceria muito grande entre equipe cirúrgica e paciente. A gente precisa entender que existem riscos. Eu preciso colocar a responsabilidade na paciente que ela tem que fazer um pós-operatório direitinho, porque senão a minha cicatrização não depende só do ponto que eu dei da minha técnica cirúrgica, depende do repouso que ela faça, depende da alimentação, depende dos cuidados do curativo, depende do uso do sutiã. São muitas coisas que são envolvidas num tratamento cirúrgico, ainda mais um tratamento cirúrgico complexo. O padrão que precisamos conversar com as pacientes que vão fazer uma cirurgia da mama, a gente tem que falar de reconstrução, parâmetro reparador, reconstrutor. Não é uma cirurgia com finalidade estética. Ah, Juliano, mas você está dizendo que muitas vezes fica como se fosse feita uma cirurgia plástica. Fica como se fosse feita uma cirurgia plástica. Mas eu não posso esquecer qual foi o objetivo daquela cirurgia. O objetivo daquela cirurgia foi fazer um tratamento oncológico. Hoje, se a gente consegue agregar a reconstrução, isso é fantástico. E a gente hoje consegue na maioria dos casos. Cirurgias conservadoras são melhores que mastectomia, então eu falei. Cirurgias conservadoras, a gente consegue fazer uma mamoplastia com os mesmos princípios das mamoplastias estéticas. Hoje a gente tem um grande aliado nas cirurgias conservadoras, que é o uso da gordura. O paciente muitas vezes tem um excesso de gordurinha abdominal, tem um excesso de gordurinha na axila, nas laterais da mama. A gente consegue tirar esse tecido gorduroso, preparar esse tecido gorduroso e reinjetar esse tecido na mama. Se eu tirei uma área da mama e essa área vai fazer falta,
eu consigo, através dessa técnica de lipoaspiração e lipoenxertia, recompor esse volume. São técnicas seguras, com evidências científicas, que já são realizadas há muito tempo. Mastectomia, a gente sempre que possível oferecer para as pacientes a possibilidade da mastectomia com reconstrução imediata. Ah, Juliano, tem situações que eu não posso fazer? Tem, vamos falar que a paciente é diabética, tabagista, tem condições clínicas ruins, não tem condição de fazer um cuidado pós-operatório adequado. Talvez essa paciente, a melhor opção para ela seja não fazer a reconstrução agora, fazer a reconstrução no segundo tempo. Por quê? A gente não pode perder o foco. A cirurgia precisa ser bem executada com segurança oncológica e daqui a pouco, muitas vezes, ela vai fazer um tratamento complementar, seja com quimioterapia, seja com radioterapia. Ela tem que estar liberada no prazo de tempo adequado para que a gente consiga dar essa sequência no tratamento oncológico. Eu já tive, por outro lado, também pacientes que chegam para mim e falam assim, Juliano, eu quero fazer mastectomia e eu não quero fazer reconstrução. Eu não quero mexer, eu quero ficar sem nada. São desejos. Tem pacientes que têm essa clareza e esse desejo. Quem escolhe é a paciente. A nossa função enquanto médico é mostrar quais são os caminhos possíveis. Na minha visão hoje, é possível entregar segurança oncológica com reconstrução mamária no mesmo combo, entendendo que tem seus riscos, tem as possibilidades e as necessidades de refinamento. O paciente tem que entrar sabendo que a gente está fazendo uma reconstrução. A gente não está fazendo cirurgia estética, cirurgia plástica. Tem a possibilidade depois de necessitar de uma segunda abordagem, de refinamentos que a gente chama. Até as pacientes que fazem cirurgias estéticas fazem refinamentos depois, tiram uma cicatrizinha ali, melhora a altura do outro lado, recompõe a areola que ficou com uma cicatriz ruim. Então, tudo isso hoje precisa ser muito bem acertado. E a gente precisa entender que essa é uma questão fundamental para as mulheres. E mais ainda, hoje a gente tem uma lei, se ela é cumprida ou não, uma lei que obriga e que dá o direito, obriga o SUS a fornecer a cirurgia plástica e dá o direito às mulheres a serem reconstruídas pelo Sistema Único de Saúde. Então são situações que hoje a gente já tem garantidas, inclusive para o Sistema Único de Saúde. São deveres, direitos que precisam ser conversados e que precisam ser aí levados para a consulta médica, né? Não é excesso de cuidado ou é luxo falar que a paciente vai fazer uma reconstrução mamária no momento do seu tratamento oncológico. É um direito e a gente sabe que isso faz parte do tratamento. Vai reconstituir a composição corporal, a simetria, a autoestima e os desejos da mulher. A mulher que se sente bem durante toda essa jornada, que tem uma reconstrução mamária, como eu disse, ela adere muito mais ao tratamento. Juliana, esse é um tema bastante vasto e tem bastante informações, sim, e que tem que ser levado para consulta. Hoje eu tenho, no nosso programa Vida Além do Câncer, módulos falando só de todas as estratégias cirúrgicas, tintim por tintim, com desenhos, com explicações. Ah, eu vou operar, eu não sei o que está acontecendo. Hoje eu tenho a condição de te falar que eu tenho um programa que tem tudo isso detalhado, desenhado, por escrito, onde você consegue discutir com a equipe que vai cuidar de você de uma forma muito assertiva. Sempre digo que informação é poder. Paciente oncológica precisa ser protagonista da sua história. Vocês precisam entender o que está acontecendo, ter as informações que são necessárias para que vocês levem a consulta. E essa história de não quero ficar sem a minha mama precisa ser validada, ouvida e acolhida. E a boa notícia é que hoje a gente tem inúmeras estratégias para isso. Tem mulheres, tem alguém que vai passar pela cirurgia, tem alguém que tem essas dúvidas e que você pode ajudar. Está aqui mais 15 minutos de informação que podem salvar vidas. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.